Olá galera da 2010, é um grande prazer estar produzindo esse vídeo para vocês. Claro que o prazer maior seria se pudéssemos estar todos juntos na sala de aula, eu poder conhecer vocês melhor, vocês também poderem me conhecer, a gente nós aprendermos juntos. Mas então vamos à videoaula. Por que eu não fiz videoaula na primeira? Porque o tema é muito teórico, então não tinha muito o que falar. Tá? E então eu achei por bem só deixar aquele tema que é o que a gente deve trabalhar nesse início, tá? Não é uma opção minha, é uma determinação que a gente faça a revisão do conteúdo da primeira série. Eu sei que é um conteúdo bem teórico, às vezes até monótono, mas faz parte desse trabalho e aí na medida do possível eu vou tentar trazer eles mais para perto de nós. E sempre que eu entender, sempre que eu puder e sentir a necessidade de produzir uma videoaula para explicar melhor o conteúdo, assim eu vou fazer. E aí na aula 2 dessa revisão proposta, fala sobre o princípio da inércia e eu achei uma oportunidade para trazer a física mais para o nosso dia, porque esse é o meu trabalho, sempre foi mostrar a física presente no nosso cotidiano, ao nosso redor. É claro que a física tem a parte de cálculo? Tem, mas eu entendo a parte de cálculo como algo complementar, ele não deve ser a prioridade. Vai aparecer os cálculos sim, mas a prioridade vai ser que a gente entenda os conceitos. E é em cima disso que vai ser a maior parte das propostas de trabalho para vocês. Só que eu olhei o material, fala um pouco da Revolução Científica, fala de Galileu, só que eu vou trazer o assunto, o princípio da inércia, para algo mais presente no nosso dia a dia e algo mais recente. Então vamos lá. Deixa eu passar aqui o vídeo. Ok, muito bem. Antes aqui, então, nós vamos falar sobre a primeira lei de Newton, importantíssima na física. Primeiro, Newton, considerado o pai da física, ele era o cara, ou como vocês costumam dizer, ele era o brabo, tá? Aí eu botei uma pequena biografia dele, que ele nasceu em 4 de janeiro de 1643, na Inglaterra. O nome dele é Isaac Newton. Ele foi físico e matemático renomado, ou seja, muito conhecido. Além de possuir uma das obras mais influentes na área da matemática e da filosofia, ou seja, ele também era filósofo. Ele criou a lei da gravitação universal, que vamos ter a oportunidade de estudar mais à frente, e ele explica de forma matemática o fenômeno da gravidade. Ele morreu no ano de 1727, no dia 31 de março. Então, o que diz a primeira lei que tem o nome dele, a primeira lei de Newton? Ele diz o seguinte, que todo corpo em movimento retilíneo uniforme, e esse MRU é a abreviação de movimento retilíneo uniforme, ou em repouso, tende a manter esse estado até que uma força externa altere esse estado. Professor, não entendi nada. Vamos lá explicar, é compreensível nesse primeiro momento, que você não lembra, tenha dificuldade. O que é um corpo? E corpo aí não entenda só corpo humano, tá? É qualquer objeto, um veículo, uma partícula. Movimento retilíneo é em linha reta. Uniforme é o quê? Uma coisa uniforme é uma coisa padrão, né? Quando você usa uniforme na escola, é uma coisa padronizada. Em física, uniforme aí, movimento retilíneo uniforme, é em que a velocidade ela é constante, ou seja, a velocidade não é alterada durante um determinado trajeto. Ou em repouso. Repouso é o quê? Nesse sentido mais informal, estar parado, tá? Embora essa questão de parar de repouso, ela é relativa, mas supondo que o corpo esteja parado. Então, o que o Newton está falando? Que um corpo que está com velocidade constante ou está em repouso, ele tende a continuar nessa situação que ele está. O veículo, por exemplo, que está no movimento com velocidade constante, ele tende a continuar esse movimento, a não ser que uma força externa faça com que esse movimento mude. Por exemplo, apertar os freios,
ou apertar o pedal do acelerador. Se isso não ocorrer, ele vai continuar com aquela velocidade constante. No caso do repouso, se um corpo está em repouso, ele vai continuar esse estado até que alguma força altere esse estado. Por exemplo, você tem aí na sua casa algum objeto. Vamos pegar o seu estojo. Está em cima da mesa, ele está o quê? Em repouso, não é verdade? Ele vai sair se movendo do nada? Não. Ele só vai se mover se você empurrá-lo, se você pegá-lo. Ou seja, a sua mão vai ser uma força externa que vai fazer com que ele altere esse estado que ele está. Então é isso que o Newton está falando. Um movimento com velocidade constante ou em repouso, ele vai continuar nesses estados, a não ser que entre uma força externa, algo exterior, que faça com que mude esse estado. Mas claro, vamos nos debruçar um pouco mais sobre isso. Um outro detalhe, tá, que eu não coloquei aqui, tá, mas quando eu mandar o slide para vocês eu vou colocar, é que a primeira lei de Newton, ela também é chamada de lei da inércia, tá? Quando eu mandar o slide para você, eu já vou colocar essa observação, eu que acabei colocando essa foto e esqueci de colocar. Então, quando você ouvir falar lei da inércia, entenda como sendo a primeira lei de Newton. São a mesma coisa. E aí você vai me perguntar, professor, mas o que é inércia? Vamos entender o que é inércia. Eu trouxe aqui de uma forma mais simples possível. O que é inércia? A inércia é a tendência dos corpos de se opor ao movimento. Ou seja, se um corpo está em repouso, ele tem inércia, então ele tende a se opor a um movimento. Ao mesmo tempo, um corpo em movimento retilíneo-uniforme, ele está em inércia porque ele tende a se opor a algum movimento. Todo corpo que tem massa, ele possui inércia. Quanto maior for a massa, maior vai ser a sua inércia, que é a tendência de se opor ao movimento. Isso é bem intuitivo. Vamos olhar aí na sua casa. Você deve ter aí uma cadeira e você tem aí uma geladeira. Qual que vai ser mais difícil de você colocar em movimento? Vai ser a cadeira ou a geladeira? Eu não tenho a menor dúvida que você pensou na geladeira. E você está, claro que você está certo. Mas por que é a geladeira que é mais difícil de você colocar em movimento? Porque tanto a cadeira quanto a geladeira estão em repouso. Só que qual dos dois tem maior massa? A geladeira. Então a geladeira ela tem uma maior inércia, ou seja, ela resiste mais a você colocá-la em movimento. Tá legal? Então essa é a ideia de inércia. Agora, aplicações da lei da inércia ou primeira lei de Newton, tá? Como eu falei, onde aparecer lei da inércia, entenda a primeira lei de Newton. Você tem aí vendo uma amazona, né, que é uma mulher que pratica hipismo, o homem é o cavaleiro. O que aconteceria se o cavalo parasse bruscamente? Ela está lá, vai saltar um obstáculo, mas o cavalo se recusa a saltar. Ele amarela ali, deu alguma coisa nele que ele trava. O que vai acontecer com essa mulher? Eu acho que vocês já têm ideia do que vai acontecer. Ela vai ser jogada para frente, não é isso? Por que ela é jogada para frente? Vamos lembrar da primeira lei de Newton. Ela está vindo com velocidade ali constante. Então, quando o cavalo para, a tendência dela é continuar o movimento. Por isso que ela é jogada para frente. Porque teve uma força externa ali, que foi a do cavalo que parou, mas a tendência dela é continuar o movimento, por isso que ela é jogada para frente. Era algo que a gente sempre via que isso acontecia, mas agora eu estou trazendo para vocês o contexto físico que está por trás disso. É mostrar a física presente no dia a dia. Esse é o principal objetivo. Vamos dar sequência aqui. Um outro exemplo muito comum, você está lá no busão, tá? Vamos supor o meu exemplo aqui, para eu ir para o Tim Lopes, eu pego minha 23. Então, vamos supor que eu peguei o ônibus, tal, e aí eu estou conversando com alguém em pé. Só que eu me distraio, eu faço o sinal para soltar ali no ponto ali do Tim Lopes,
Só que eu me distraio e não fico segurando aquela barra ali na frente, que fica em cima, né? Ou aquele que fica na vertical, ou seja, eu estou com as mãos soltas. O que vai acontecer comigo? Vocês devem ter se imaginado, o professor vai se machucar todo, sim, talvez, mas qual o movimento que eu vou fazer? Quando o ônibus para, e se você não estivesse segurando, para que lado você vai? Você não vai para frente? Por quê? Mais uma vez a lei de Newton explica, porque como a gente está acompanhando a velocidade do ônibus, quando o ônibus para, a tendência nossa, por inércia, em se opor ao movimento contrário, é continuar o movimento. Por isso que a gente vai para frente, como está aí na imagem. Quem está sentado também, se não estivesse apoiando, a tendência é o corpo ir um pouco para frente. E também acontece o contrário, que é o quê? Você pega o ônibus, pega lá o busão, está conversando com a galera, terminou a aula, estão conversando o que rolou, o que foi dado, o que aconteceu, só que aí você não está segurando, se apoiando em nada, e você está em pé. E aí quando o ônibus parte, subiu todo mundo, quando o ônibus parte, o que acontece com você? Você é jogado dessa vez para onde? Para trás. Por quê? Porque como você estava em repouso, acompanhando ali em relação ao ônibus, quando o ônibus parte, a tendência é que você continue no estado de repouso. Por isso que você é jogado para trás, que é como se você quisesse continuar em repouso. Por isso que acontece esse movimento de que quando o ônibus parte, a gente é jogado para trás. É a primeira lei de Newton que explica isso. Tá legal, galera? E para finalizar a nossa aula, é importante a gente o meu papel não é só de ensinar conteúdo. O meu papel, para quem me conhece em sala de aula, é ajudar vocês a se tornar pessoas melhores em vários aspectos, dando conselhos, orientações, falando sobre a vida, trocando aquela ideia. E um conceito importante que está relacionado à nossa aula de hoje é a importância do cinto de segurança. Vocês já devem ter ouvido falar que o cinto de segurança é importante para evitar grandes estragos no acidente. E o que tem a ver o cinto de segurança com a primeira lei de Newton? Tudo. Porque quando você está dirigindo um veículo, não sei se algum de vocês já é maior de idade, se já dirige, quando você colide, bate em uma árvore, por exemplo, em um poste, o que acontece? Você está vindo ali com a velocidade do carro. E aí quando você bate, a tendência é o quê? É você continuar o movimento. Então seu corpo é jogado para frente. E se você não estiver usando o cinto de segurança, você vai bater naquela parte da frente, no vidro, e o estrago, o impacto vai ser muito maior. A chance de ter machucado, lesões maiores, ela é gradativamente potencializada. Que quando há ou quando você freia, ou quando há essa colisão, quando o seu corpo é jogado para frente, o cinto de segurança ele amortece. Tá legal? Então, tudo a ver cinto de segurança com a primeira lei de Newton. Só que antigamente, eu não sei se os pais de vocês já falaram, ou se vocês já chegaram a ver carros antigos, os carros antigos não tinham um encosto para a cabeça, que é esse que está aqui, ó, tá? Nessa imagem que eu peguei da internet. Eles não tinham. E aí a proteção ela não era plena. Por quê? Porque acontecia um efeito chamado efeito chicote. Porque quando havia colisão, o cinto de segurança segurava seu corpo, mas a sua cabeça ela ficava solta, e aí a sua cabeça ia para frente e para trás, por isso chamado efeito chicote, é como se você tivesse dado uma chicotada, e isso causava lesões no pescoço. Por isso, depois de algum tempo, houve uma maior preocupação com a segurança nos carros, então agora todos os carros têm um encosto para a cabeça para que também o seu pescoço seja protegido
dentre outras preocupações, como por exemplo, a lataria do carro antigamente era ela muito dura, e aí quando tinha uma colisão, uma batida, o impacto era muito maior, você é jogado para frente e as lesões eram maiores. Hoje em dia a lataria ela é meio mais mole, vamos dizer assim, entre aspas. Mas por quê? Para ela amortecer um pouco o impacto. Tá legal, galera? Essa foi a nossa aula de hoje, a aula 2, em que eu trouxe para vocês aí a primeira lei de Newton, também chamada de lei da inércia. Então nós vimos qual é a primeira lei de Newton, vimos o que é inércia e algumas aplicações da primeira lei de Newton. Para que a gente possa fazer os trabalhos, para que eu possa ter a participação de vocês, valorizar a participação de vocês, eu passei aí um primeiro trabalho para que vocês me entreguem. Eu dei o prazo aí de uma semana baseado na primeira aula, tá? Que foi aquela física aristotélica, e a aula de hoje sobre a lei de Newton. Tá legal? Muito obrigado aí, galera, pela participação, por ter me aguentado falar aí durante esses 16 minutos aí. Tá legal? Um forte abraço.